Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Você que está acompanhando a leitura bíblica do Novo Testamento, nós concluímos os evangelhos, que são 4, e aprendemos que dos 4, 3 deles são sinóticos, que foram escritos com a mesma ótica, com o mesmo propósito. Já o evangelho de João, ele tem um viés diferente. Concluímos também o livro de Atos, que é também conhecido como Atos do Espírito Santo. Esse livro extraordinário. E ele funciona, ou seja, ele está posto assim como o livro que fecha para os evangelhos e abre para as cartas paulinas. A propósito, nós entramos nas cartas paulinas, esses escritos maravilhosos, nós queremos trazer aqui um apanhado de forma panorâmica para que você tenha uma compreensão melhor acerca das cartas paulinas. Algumas vezes você tem ouvido acerca das epístolas, outras vezes acerca das cartas. Não há muita diferença com relação a essa nomenclatura. No entanto, as epístolas elas foram direcionadas para as comunidades, ou seja, para as igrejas. E muitas vezes elas alcançavam grupos de igrejas, ou às vezes uma igreja só. Então a proposta das epístolas era essa, alcançar uma determinada igreja ou grupos de igreja, como por exemplo na igreja da Galácia. Paulo plantou ali na igreja da Galácia 4 igrejas, que eram Antioquia da Psídia, Listra, Derbe e Icônio. Então, quando essa carta aos Gálatas ela foi direcionada para a Galácia, ela não foi especificamente para uma igreja, mas para que fossem lidas em todas as igrejas. Já a carta ela tem um viés diferente, ela é direcionada para uma pessoa. Por exemplo, a carta que Paulo escreveu para Timóteo e a carta que Paulo escreveu para Tito. Isso é um exemplo de carta, ela tem uma direção específica. Esses escritos, eles trazem instruções teológicas indispensáveis à doutrina cristã das igrejas tanto do primeiro século como dos nossos dias. A proposta das epístolas é mostrar e explicar a verdade do Evangelho. A vida de Jesus, sua morte, sua ressurreição, a ascensão, a descida do Espírito Santo sobre a igreja do primeiro século e também sobre a igreja dos nossos dias. As epístolas de Paulo instruem quanto à natureza de Deus, o ministério e a obra de Cristo, o papel do Espírito Santo na vida da igreja, a postura do cristão, a doutrina da salvação, a doutrina das últimas coisas, que a gente pode especificar aqui, ou melhor, as próprias cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses tratam dessas questões da escatologia das últimas coisas. E também a ordem do culto e o governo da igreja, como é a carta aos Efésios, uma carta eclesiológica que fala sobre a igreja. Por exemplo, a carta aos Colossenses, que fala sobre Cristo, né, como o cabeça da igreja. As epístolas paulinas elas foram escritas para as igrejas em diversas localidades, tanto para os santos do primeiro século, como também para os santos dos nossos dias. E as cartas, elas são 13 cartas. A gente não pode dimensionar também a carta aos Hebreus, porque não há evidências internas. Internas até existem, mas não há externas, que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Então, como não há o nome do escritor, então nós não podemos chancelar e dizer que foi Paulo que escreveu. Então as cartas são 13. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, as cartas da prisão, que são 4, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Também 1ª e 2ª Tessalonicenses, que são as cartas escatológicas, e as cartas pastorais, que foram direcionadas para pessoas. Como nós falamos agora há pouco, essas são cartas, não são epístolas, as demais são epístolas. 1ª e 2ª Timóteo e Tito foram especificamente para jovens pastores, com o propósito de
de orientá-los, né, acerca das igrejas que eles estavam pastoreando naqueles dias. Então Paulo escreveu mostrando como deveriam proceder no primeiro século e também nos nossos dias. Elas não ficaram restritas. A propósito, a palavra de Deus ela não ficou restrita ao passado. Ela é abrangente, tanto ao passado, como o presente, como o futuro, porque é a palavra de Deus e ela foi inspirada pelo Espírito Santo como um todo. As epístolas paulinas não estão em ordem cronológica na Bíblia. No entanto, foram organizadas por tamanhos e tipo de destinatário. Se a gente observar, começa por Romanos, né, que tem 16 capítulos. Então, basicamente nessa trajetória aí, e conclui com Filemão, que tem apenas um capítulo e 25 versículos. Cada uma das epístolas paulinas tem suas peculiaridades, ou seja, suas particularidades, seus propósitos. Espero em Deus que a leitura dessas cartas, que não sejam simplesmente leituras, mas que sejam estudos, possam trazer crescimentos para a sua vida e certamente serão bênçãos para a sua vida e você pode dimensionar isso no final da leitura dessas cartas. Caso você queira se aprofundar um pouco mais, nós produzimos um livro que tem como tema de Jerusalém a Roma. E nesse livro, nós trazemos o livro de Atos e também as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Então, em cada uma delas, nós também colocamos ali a geopolítica de cada carta, o propósito, por que Paulo fundou essas igrejas, as cidades, como era o comportamento, né, da população de cada uma dessas cidades, e qual o propósito de Paulo chegar nessas cidades e plantar igrejas. Nós falamos com mais profundidades no livro de Jerusalém a Roma. Se você tiver interesse, você pode estar adquirindo esse livro, que certamente vai ser bênção e vai ampliar o seu conhecimento para a sua vida. Fique com Deus, boa leitura e um abraço. E se esse vídeo abençoou a sua vida, compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. Nós temos o canal Paulino da Silva. Se você quiser se inscrever, pode fazê-lo. E também pode compartilhar o que está escrito, ou melhor, que está divulgado lá nesse canal. E certamente vai ser bênção para você e para outras pessoas também. Fique com Deus, um abraço e boa leitura.